Boa noite a todos os presentes. Estamos aqui em Belo Horizonte, hoje é dia 10 de novembro de 2022. Essa é a 11ª palestra pública. Estamos fazendo um ciclo aqui no Brasil, com o tema de hoje, o ser humano e sua relação com matrizes e com arquétipos. Aqui nos acompanham dezenas de irmãos e também via internet online nos acompanham centenas de pessoas que estão seguindo essas palestras. Bem, o que nós chamamos de matrizes e arquétipos, não? Nos sentimos parte disso, já nos perguntamos o que estamos fazendo aqui? Nossa consciência, nossos corpos, tudo isso interage e pulsa em função, em ligação com essas matrizes. Matrizes são expressões já de arquétipos, que é algo mais essencial, mais profundo, como veremos ao longo aqui da palestra. Bem, naturalmente, essas reflexões fazem sentido dentro de um contexto, uma busca de um significado para nossas vidas. Se não é apenas uma informação intelectual e que, eventualmente, não tem muito sentido. Antes de darmos início ao conteúdo desse dia, então, me apresento para aqueles que não me conhecem. Meu nome é Frei Luciano, sou um dos fundadores da Comunidade Figueira, uma obra iniciada por José Trigueirinho Neto em 87, em Carmo da Cachoeira, Minas Gerais. E estamos aqui, então, para colaborar com essas reflexões que podem, enfim, suscitar e nos impulsionar a ver a vida, eventualmente, de uma maneira mais ampla. Quando, então, em que momento que nós despertamos para isso que nós chamamos de um arquétipo, ou de uma matriz? Desde criança, nós, muito naturalmente, buscamos referências, exemplos, buscamos um significado, primeiro no nosso entorno e depois de uma maneira mais ampla. Então, intuitivamente e muito espontaneamente, a nossa consciência sabe que existe algo mais amplo do que ela mesma e que, de uma certa maneira, precisamos dessa referência para crescermos, amadurecermos, conhecermos o mundo, desenvolvemos valores e etc. E tudo isso é um aprendizado muito gradual, como veremos ao longo dessas reflexões. Bom, considerando que somos todos adultos, então vamos partir de um ponto onde o que ativa em nós, ou que em nós é vivo e caminha na direção de um arquétipo, de um ideal, de uma matriz. E esses três conceitos, digamos assim, são níveis diferentes de uma mesma situação. Então, isso que é ativado em nós é uma aspiração por conhecer, contatar, descobrir, dentro e fora de nós, algo que para nós seja uma referência mais ampla, ou de valores, ou de metas, ou de princípios, que possam ir norteando, balizando o nosso desenvolvimento humano. Sem essa referência, nós praticamente vamos tateando o caminho, digamos assim, e arrisca de, eventualmente, tomarmos contato com padrões menos elevados. Bem, e a importância de nós contatarmos essas matrizes e arquétipos é que nós vamos aspirando, não conhecer tudo isso, e vamos redimensionando a nossa primeira, ou a nossa concepção de vida. Cada um de nós, a uma certa altura, traça algum entendimento do que seja a vida e começa a caminhar na direção de metas, define prioridades a partir do seu entendimento
do que é a vida, do que é importante para mim, para nós. Então, isso vai definindo o nosso caminho. E com essa aspiração de, eventualmente, contatar um arquétipo em uma matriz, nós vamos, então, redimensionando nossos parâmetros, e aí podemos ganhar muito tempo e evitar perder tempo com experiências que, eventualmente, não estão exatamente alinhadas com esse arquétipo da natureza humana. Bem, sempre existirá dentro da criação uma tensão positiva entre um arquétipo, uma matriz, e o ponto que cada um de nós está. Então, nós vemos um arquétipo, um ideal, e aquilo tem uma distância do nosso estado atual. E essa distância cria uma tensão positiva, digamos assim, e essa aspiração nossa, não de ir aceitando esse padrão, identificando esses valores, ir realmente vivendo um processo de identificação, é que vai diminuindo essa distância de uma maneira muito natural. Vamos assimilando valores, princípios, vamos consolidando nosso caráter. Então, esse arquétipo pode se projetar em nossa consciência e, eventualmente, vamos vivendo o que nós chamamos de lei evolutiva, ou seja, nossa consciência vai evoluindo ao longo da sua trajetória humana. Bem, é muito importante, nesse movimento, nós compreendermos o que nós chamamos de energia da devoção. E a devoção aqui não é apenas o que nós associamos com uma devoção religiosa ou ideológica. A devoção, ela é intrínseca à nossa natureza humana, que, de novo, desde criança, sabemos que temos algo de superior que pode estar representado no irmão mais velho, não é assim? Ou no membro da família, ou em alguém que nós descobrimos ou consideramos que manifesta um valor que para nós ativa esse princípio que nós chamamos de devoção. Então, não vamos ver a devoção, não veremos de um ponto de vista religioso, senão como esse impulso, esse voltar-se para algo superior, mais amplo do que a nossa consciência, para que possamos compreender um pouco mais amplamente esse princípio. Bem, essa energia, ela é muito forte, não muito presente em nós, e nós temos que aprender a identificá-la, não educá-la e canalizá-la corretamente, se não queremos cair em alguns excessos, como, por exemplo, o idealismo, o fanatismo, nos perdemos em segmentos de verdades ou em segmentos de projeções de arquétipos e nos vemos um pouco aí perdidos nesse movimento. Bem, então, de novo, vamos compreender bem isso, o que chamamos de devoto aqui, essa nossa perspectiva diante de um arquétipo que pode ser um ser também, uma pessoa, uma ideia, algo mais elevado. Então, esse princípio de devoção que nos leva temos um sentimento de reverência, de respeito, de aspiração a comungar, com tudo isso. Então, quais são os aspectos que temos que tomar cuidado quando falamos da energia da devoção? Bem, quando nós descobrimos algum objeto de devoção, um aspecto bem imaturo que emerge em nós é uma ilusão de unilateralidade ou de percepção de que aquilo é uma expressão plena de algo. Não? Então, por exemplo, somos crianças, estamos ainda ali em contato com a vida, bem inicialmente, e temos em um tio nosso uma expressão de algo, ele é o nosso herói, não é assim? Então, descobrimos um herói na nossa infância, e aquele passa a ser, para nós, naquele nosso primeiro objeto de devoção, uma referência, um marco, e ali começamos uma longa trajetória dentro dessa escola que nós chamamos de devoção.
E nesse processo nós temos que ter muito cuidado, porque ele vai amadurecendo em nós, e na medida que nós vamos descobrindo ou percebendo que eventualmente, se é um ser humano ou uma situação material que representa para nós um arquétipo, aquilo vai nos decepcionar, nos desiludir cedo ou tarde. Vamos ver um dia que esse tio, que esse primo, que esse amigo, ele também é um ser humano, também está evoluindo e, portanto, também está aprendendo. Inevitavelmente vai manifestar, eventualmente, algo que vai me desiludir. Então, essa devoção, esse sentido de devoção, necessita amadurecer dentro de nós, porque nós vamos crescendo, vamos nos tornando adultos e vamos, de novo, muito naturalmente, buscando um significado de vida. Não é assim? E a energia da devoção nos ajuda a buscar esse significado e temos que ter cuidado se vamos transitar, não, nesse caminho da devoção, de uma maneira unilateral, mão única, ou, aqui vem a diferença, quando contatamos um arquétipo ou uma matriz superior, isso vai trazer de volta um impulso para construir aqueles valores, energias, estados, situações que correspondem àquele arquétipo. Então, nós nos dirigimos ou nós contatamos um arquétipo, por exemplo, um pensamento superior, um sentimento superior, e aquilo então traz para nós um impulso para desenvolver isso. Percebe? Não é uma relação numa única direção e ficamos diante desse arquétipo, mas qual o sentido disso? O sentido é, como somos seres criados, não, desse mundo superior, não, dessas matrizes, vem um impulso de amadurecimento do meu caráter, nos valores, pensamentos superiores, ideais. Isso vai moldando a minha natureza humana e vai conformando o tipo de experiência que eu aspiro ter. Então, existem alguns cuidados que temos que tomar dentro dessa energia de contatar o que nós chamamos de arquétipo, que é uma tendência nossa de tocamos com a consciência algum arquétipo superior e começamos a perseguir tudo que está no nosso entorno para que seja já uma expressão desse arquétipo e nós não dedicamos a nós mesmos a viver esse arquétipo, ou seja, começamos a cobrar dos demais que seja uma expressão desse arquétipo, sendo que nós não o somos. Não sei se eu me explico. Então, num momento mais imaturo, na nossa busca e do nosso contato com o arquétipo, vem esse princípio de crítica, de ficarmos sempre buscando nos demais o que não está bem, não? Isso é o efeito, ou é o resultado de nós não estarmos amadurecendo corretamente a nossa união, a nossa comunhão com esses arquétipos. Então, por exemplo, identificamos, não, que ser vegetariano é saudável, por exemplo, não? Então, ao invés de nós concentrarmos toda a nossa consciência e a nossa atenção em descobrir como fazer a nossa experiência dentro disso, nós ficamos criticando quem não é vegetariano, percebe? Ficamos continuamente buscando o que está errado em quem já é vegetariano e perdemos um tempo enorme, não? Isso é típico desse movimento de uma aspiração imatura. E acontece muito, temos esse impulso de contatar um arquétipo, então contatamos algo, por exemplo, como algo no nosso caráter, não? Como, dar um exemplo aqui, a energia da fidelidade. Então, descobrimos em nós, ou descobrimos que existe esse arquétipo da fidelidade, não fidelidade a algo, fidelidade com uma atitude diante da vida. Sermos fiéis, sermos transparentes, sermos coerentes, não? E aí contatamos isso, e no minuto seguinte, começamos a perseguir no nosso entorno tudo aquilo que nós interpretamos como não sendo fiel. Não sei se eu me explico.
Então, isso é muito normal de acontecer nesse processo inicial dessa aspiração da busca de contatar os arquétipos. Bem, o risco de tudo isso é que nós acabamos perdendo muito tempo, realmente muito tempo, vendo as dificuldades em torno ou apontando as dificuldades nos demais e não percebemos nossas próprias limitações. E veja, quando nós contatamos um arquétipo, uma matriz, qual seja, por exemplo, um estado interno, ou uma atitude, ou mesmo um arquétipo do universo, da natureza, nós deveríamos ver nisso como uma referência, um marco, e permitir que essa relação seja saudável, construtiva e que amplie a nossa consciência e os nossos valores e possamos, então, amadurecer. E se nós, então, ficamos presos nesse movimento inicial, de não ter aquela humildade e aquela simplicidade de reconhecer os nossos próprios limites, isso vai ser uma trajetória muito dolorosa, porque um arquétipo é vivo, ele é inteligente, como veremos, e desse arquétipo virá uma energia que vai nos impulsionar a um amadurecimento em muitos setores de nossa vida. E esse amadurecimento, por si só, vai pressionar as nossas limitações para serem ampliadas, transformar a limitação num ponto de apoio para uma expansão. Então, ficamos presos, na crítica, buscando problemas. Isso é típico de quem não consegue ver sua própria limitação e, portanto, vai ter muita dificuldade de se relacionar com os arquétipos ou com as matrizes. Sempre vai encontrar uma justificativa para não se unir a isso que está identificando com algo que julga, no seu entendimento, estar imperfeito em alguém ou fora de si. Então, muito cuidado com isso, quando estamos buscando esse contato com arquétipos e com matrizes. Vejam, os animais têm tem em nós, seres humanos, um arquétipo, O animal tem em nós uma verdadeira referência e tem uma devoção, uma fidelidade que muitas vezes não encontramos em seres humanos, não é assim? Tem animais que desenvolvem uma capacidade profunda de nos acompanhar, compartilhar conosco, persistir conosco, não guardar nem mesmo um resquício de quando nós não somos tão amorosos assim com eles. Quando eventualmente perdemos o controle, chamamos a atenção um pouco mais duramente, o animal parece que desconsidera isso, não é assim? E aquele amor que tem por nós, por sermos a sua referência, é muito maior do que tudo isso. Então, guardadas as proporções, como é a nossa relação com a vida? Essa vida mais ampla? Como é a nossa aspiração diante disso? Mantemos a mesma persistência diante de uma busca de um significado, diante das nossas pequenas frustrações? São reflexões, sim. Bem, nessa busca de contato e nesse contato com esses arquétipos, nós podemos passar por uma experiência que é achar que chegamos em algum lugar. Então, contatamos, por exemplo, um sentimento superior, como, por exemplo, a solidariedade, a compaixão, uma tendência à cooperação. E como já contatamos isso, e o arquétipo tem muita força em nós, isso pode passar uma impressão que já temos isso resolvido dentro de nós e que já estamos expressando isso plenamente. E o resultado disso é que começamos a manifestar intolerância, inflexibilidade, que são os primeiros sintomas de uma construção do que nós chamamos de fanatismo. Então, veja como essa energia é forte, como a nossa relação com a vida tem que ser muito cautelosa, muito simples, muito humilde, muito gradual, para não sermos enganados por nós mesmos de que, ao contatar
um arquétipo desse como um pensamento superior, como, por exemplo, o ideal de altruísmo, a harmonia, o pensamento pelo bem comum, a afinidade com ideais nobres. Tudo isso podem ser exemplos de pensamentos superiores. Então, quando nós começamos a contatar ou a descobrir que isso existe, passamos por aquela etapa imatura, infantil, de acharmos que já sabemos de tudo isso, já manifestamos tudo isso. Não, calma. Você está contatando o arquétipo, e entre o arquétipo e a sua consciência atual, existe uma distância na consciência que vai necessitar de um amadurecimento. E essa trajetória seria a nossa experiência de vida, seria o nosso exercício de experimentar a vida como seres humanos. Bem, dentro desse processo também do fanatismo, temos que tomar muito cuidado com o processo dogmático, porque nós descobrimos, que chá verde antioxidante, e aí começamos a perseguir todos que encontramos que chá verde antioxidante. Já se viram nessa situação? Descobrimos que morango é bom, não sei para quê, e começamos a querer convencer a todos que encontramos, que morango é bom para alguma coisa. Esse é o caminho, é o meio do caminho já para posições dogmáticas, fanáticas, extremistas, E parece uma brincadeira, mas se trasladamos isso para a nossa conduta, temos que nos vigiar. Será que não temos uma atitude, com os demais em relação a valores que possam ir nessa direção também? Então, temos que fazer essas perguntas para nós mesmos e observar como a nossa consciência experimenta isso na sua vida diária. E por quê? Que nós tendemos a transformar segmentos ou setores ou pequenas expressões de arquétipos em verdades absolutas. Então, contatamos algo da natureza, ou um aspecto interno, como a cooperação, por exemplo, já começamos a achar que aquilo é tudo, que já sabemos tudo, e começamos, então, a entrar em rota de colisão, essa que é a realidade, com tudo aquilo que nos circunda. Bem, no mundo mental e material, a humanidade, tem entrado em algumas experiências chamadas científicas, que são as manipulações genéticas. Amanhã, inclusive, temos uma outra palestra ao vivo, quem quiser acompanhar pelo mesmo canal da Rede Editora, será um trabalho sobre as sementes puras, não modificadas geneticamente, será transmitido ao vivo às 9 da manhã, e vamos trabalhar um pouco mais profundamente sobre esse assunto. Porém, nós, hoje, não podemos medir e saber exatamente a consequência de todo esse movimento de uma manipulação genética. É como se nós quiséssemos ou pretendêssemos recriar a criação. Porque já se perguntaram de onde vem a semente de uma jaca, por exemplo? De onde vem uma semente de arroz? De onde veio isso? Quem pode, com profunda assertividade, dizer que sabe exatamente onde, como e de que processo nasceu uma semente? Foi um ser humano que a criou? Será? De onde veio a expressão de uma flor? De onde vem um aroma de uma rosa? Foi algum laboratório que produziu esse aroma? As cores são tão perfeitas, num lírio, por exemplo. De onde veio isso? De que matriz? De onde nasceu isso? Então, nós, em geral, não nos fazemos essas perguntas, comungamos com isso, não, porque a beleza, digamos assim, ela é um valor, é um princípio, é uma matriz que nos toca profundamente, não é assim? Quem, mesmo ser humano aparentemente cruel, ao estar diante de uma expressão de beleza, não se dobra, não é assim?
porque é muito natural, é intrínseca à nossa natureza essa identificação com a beleza enquanto expressão de um arquétipo. Agora, de onde vem isso? E será que nós estamos medindo, como humanidade, a repercussão de uma manipulação genética nos alimentos, por exemplo? Atenção, não tem aqui nenhuma crítica, estamos fazendo juntos aqui uma reflexão, ok? Então, esse assunto é muito novo, temos 20, 30 anos de experiências, e porque já temos hoje também no campo da ciência médica, enfermidades não explicadas, alergias, incompatibilidades com alimentos que não são explicadas, pessoas que nunca tiveram nada com alimento e hoje se veem sem poder comer isso, aquilo outro. Será que não tem aí essa alteração da proteína que, portanto, não é identificada no nosso metabolismo e aí começa a surgir muitas incompatibilidades? Isso é uma reflexão sobre arquétipos, sobre matrizes, porque o nosso corpo humano ele está diretamente dependente da qualidade do ar, da qualidade da água, da alimentação, não é assim? Estamos absolutamente vinculados com isso que nós chamamos reinos da natureza. Mas será que estamos realmente ocupados e preocupados e dando atenção a esse assunto dos arquétipos também na natureza? Ou não nos importa tudo isso? E que planeta vamos deixar para as próximas gerações, para nossos filhos, para nossos netos? Como estará esse arquétipo da natureza com tanta interferência, um pouco até inconsequente em muitos aspectos? Temos pensado sobre isso? Bem, qual que é a diferença da idolatria para a aspiração? E esse é muito importante porque existe um risco também, não, de quando nós começamos a identificar algum arquétipo, alguma matriz, nós criamos inadvertidamente, por imaturidade, um princípio de idolatria. E a idolatria, ela nos coloca numa situação de dependência, ou de vínculo, ou de identidade momentânea com aquele arquétipo, e uma transferência de responsabilidade, como se, uma vez que eu estou já me voltando para aquele objeto de devoção, chamemos assim, essa idolatria, ela é suficiente. E a aspiração, ela é diferente por quê? Porque nessa aspiração de contatar esses valores e essas matrizes, eu recebo então um impulso que vai me trazer ou me tornar um pouco mais semelhante a esse arquétipo. Tem uma diferença, não tem? Então, eu não crio uma relação de dependência, mas nessa aspiração, não, de contatar uma matriz e um arquétipo superior, eu então recebo dali um impulso e a minha experiência humana vai sendo ajudada a amadurecer. E não fico nessa atitude bastante inconsequente da idolatria. Crio um ídolo, não? Crio um objeto de devoção e até chego a responsabilizar esse objeto de devoção do que está acontecendo comigo. Já viram isso em nossas vidas, não? Como isso é profundamente imaturo e realmente muito irresponsável. Então é muito importante compreender o que é a idolatria e o que é a nossa aspiração. Bem, todos nós, inevitavelmente, vivemos já alguns traumas e algumas interferências que hoje dificultam o nosso contato e a nossa aceitação e a qualidade da nossa relação também com arquétipos. Então, se, por exemplo, nós tivemos algum trauma, por exemplo, com algum membro da família, por algum motivo, não? E aquele personagem, aquele indivíduo, tinha uma certa expressão que caracterizava para nós uma matriz, um arquétipo. Se nós encontrarmos algo semelhante ao longo de nossas vidas, vamos já abrir, não? Ou vamos associar aquele indivíduo ou aquela situação. Está diante de nós,
com aquele trauma, com aquela interferência, e vamos nos fechar, vamos interromper aquela eventual abertura que teríamos para receber dali uma ajuda, um impulso, perceber alguma referência para o nosso crescimento. Então é muito importante esse tema do trauma, porque muitos de nós achamos que traumas são apenas aquelas situações extremas ou violentas, ou com uma repercussão impactante e ampla, mas não. Muitas vezes, uma maneira com que alguém nos tratava quando éramos criança pode gerar um trauma. Ou, se vivemos uma situação desconfortável ou conflitiva, ou até menos harmoniosa na infância, e naquele momento estava associada a essa experiência um jardim onde estávamos e tinha um aroma. Já experimentaram isso? Sentimos um aroma um dia e nos vemos naquela situação automaticamente. Nos vemos como crianças ou adolescentes, ou mesmo como adultos, diante daquele trauma, só através de um estímulo químico de um aroma. Percebe como somos seres bastante complexos e temos um potencial impressionante de registrar nossa experiência? Então, por que não registrar positivamente o nosso contato com essas matrizes, com esses arquétipos, com tudo isso que para cada um de nós pode ser uma referência, um guia da nossa evolução, do nosso crescimento e amadurecimento humano? Não? Bem, essa distância, como dizia, que existe entre o arquétipo, uma matriz, e o nosso estado atual, cria uma tensão. E se nós somos fiéis e realmente sabemos que estamos diante, identificamos que estamos diante de um padrão de conduta, seja o que for, que para nós é mais amplo do que a nossa própria consciência, isso vai engendrar em nós, vai gerar um impulso de transformação e de uma adaptabilidade. Uma adaptabilidade que nós, como seres humanos, temos como intrínseca. O ser humano tem uma capacidade de adaptação realmente impressionante, tanto externa e muito mais interna. Então, teríamos uma capacidade não de transformação e uma possibilidade de amadurecimento muito mais rápido e intenso do que temos, porém, não sei se infelizmente, nos damos ao luxo de nos prender ao que nós chamamos de ideais, que é um nível bastante abaixo de uma matriz. O ideal é apenas um caminho na direção do contato com uma matriz. O ideal é como se fosse um dedo que aponta para um lugar, e esse lugar é um arquétipo, é uma matriz. Em geral, nós ficamos muito presos nos ideais, porque nos dão uma sensação de uma primeira identidade, não é assim? Nos identificamos com algum ideal e ficamos naquela nuvem do idealismo e não concretizamos aquilo. Por quê? Porque o ideal não tem força de concretização, ele é apenas um ideal, ele é apenas uma primeira apresentação mais periférica de um arquétipo, de uma matriz. Pensem nisso. Será que estamos presos, cada um de nós, em algum ideal? Ou será que estamos realmente buscando algo mais profundo, como um arquétipo? E o que é o arquétipo num ser humano, por exemplo? Não? Qual a nossa referência num ser humano? Já se perguntaram? Que ser humano queremos ser? Que valores humanos necessitamos desenvolver? E onde está isso? Bem, como dizíamos, o trauma é algo a ser dado atenção, porque esse trauma pode representar em algum momento uma dificuldade, um filtro de nós podemos abrir nossa consciência e voltarmos a contatar isso que nós chamamos de um arquétipo, não? O arquétipo até que pode estar relativamente expresso em algum ser humano, ou que nós conhecemos, ou que represente para nós uma boa matriz, um bom exemplar de um ser humano. Então,
Se nós não trabalhamos, não damos atenção a esse assunto do trauma, vamos ter muita dificuldade de nos reconciliar com esses arquétipos. Porque essa ferida, essa cicatriz, vai estar sempre ali interferindo nessa via de contato e de relação com essas matrizes. Bem, vamos ver aqui algo bastante interessante, que é o nosso contato com as matrizes que nós chamamos de formas geométricas. Não? Porque, vejam, nós, só nesse ambiente aqui, estamos em contato com inúmeras formas geométricas, não é assim? Muitos objetos, inclusive os que estamos vestindo nos nossos corpos ou nos acompanhando, os que estão aqui presentes na sala, têm formas não geométricas. E qual o impacto que isso traz na minha consciência? Eu considero essas formas geométricas como uma matriz, como algo que pode suscitar na minha consciência um estado interno. Como veremos em alguns exemplos, definitivamente sim. Agora, será que damos atenção a isso? E vejam, nós vivemos um momento como civilização tão delicado que hoje chamamos de arte ou chamamos de forma, o que não tem expressão. Fazemos assim com o pincel, uma coisa desordenada, e chamamos aquilo de arte da desconstrução, não é assim? E vendemos aquilo por milhões de dólares. Tem gente que compra, o pior é isso. Se algum lunático quer vender por milhões de dólares, tem todo o direito. Mas nós, por favor, não entendemos nisso. Um veículo de contato com um arquétipo superior tem uma distância importante, não? O que aquilo gera em nós? O que aquilo ativa em nós? Se observe diante de uma imagem como essa, por exemplo, ou em alguns sons, algumas dissonâncias de hoje, algumas cores artificiais, o que aquilo produz em cada um. Faço perguntas por quê? Porque se nós nos perguntamos isso, nós abrimos um espaço na consciência para encontrarmos dentro de nós, eventualmente, um impulso para nos reencontrar. Vamos ver. Como que o nosso cérebro, então, identifica uma organização interna que está presente nas formas? Não? Como que as formas geométricas acumulam e expressam valores de arquétipos? Já se perguntaram sobre isso? Um cubo, por exemplo, ele potencializa a organização das formas e pressiona os componentes dessa forma a um contínuo aperfeiçoamento. Será que quando estamos diante de um cubo, já tínhamos pensado sobre isso? Então vamos lá. O cubo, ele potencializa a organização das formas e pressiona os componentes dessa forma para um aperfeiçoamento. Uma esfera, por exemplo, não? Ela ativa princípios de adesão e de identidade. É uma forma empática. Não? O que nós fazemos muito intuitivamente quando temos uma esfera, uma bola de tênis, por exemplo, e pegamos? Não temos uma profunda atração de pegar e fazer assim? Não. É muito natural, é muito intuitivo, esse apertar com as mãos como esse princípio de adesão e de identidade. Não, uma esfera. Linhas. O que uma linha representa, ou poderia representar, sempre vendo, de novo, desse contexto dessa palestra, que é voltando-nos para matriz e arquétipos, não? Então, uma linha, ela corresponde a estímulos criativos iniciais. Que de uma linha nós podemos partir dali para várias infinitas criações, não é assim? De uma linha, nós podemos criar muitas combinações. Círculos. O que é um círculo para nós? Não. Parênteses, tudo isso aqui é apenas uma perspectiva
parte de um conjunto de possibilidades e nós vemos esse assunto. Ninguém está dizendo que esfera significa apenas isso e ponto final. Vamos só dimensionar essas reflexões. Então, o círculo representa um contínuo movimento de síntese. Então, quando vemos um círculo, está promovendo em nós um impulso para fazermos sínteses. Do princípio ao fim, não de algo, ele fazemos uma síntese. Claro, de novo, que existem outros significados também, e também o estímulo, esses exemplos, para que cada um de nós possa fazer sua própria experiência. Querendo fazer uma experiência com o arquétipo, pegue então um círculo, pegue um cubo, pegue um quadrado, como veremos, e ficamos diante disso para vermos o que isso traz para nós. Não? E o triângulo? O que o triângulo produz em nós? Não? Ele promove um equilíbrio dinâmico entre as formas ou composições dentro de alguma situação. É muito conhecido em alguns âmbitos, não, que para promover uma certa governança se colocam 3, não 2, e nem 4. Por que será? Isso é conhecido em alguns ambientes, não? Não é melhor nem é pior. É apenas uma situação que o triângulo promove de trazer um equilíbrio dinâmico, não? E promover ali uma certa estabilidade diante desse movimento do poder que existe na estabilidade de uma organização, das formas, de uma estrutura. Então, o triângulo, não, nas suas diferentes variações, representa um pouco isso. Então, vejam, nós estamos continuamente em contato com essas formas geométricas, por exemplo. Isso vai para onde? Vai para o nosso subconsciente, ou vai para o nosso inconsciente, não é assim? Quem de nós, hoje, quando esteve diante de alguma dessas formas, sequer colocou sua consciência ali para receber um impulso dessa matriz, um impulso desse arquétipo, e permitir ali um trabalho no seu interior e na sua consciência? Não? E as notas musicais, elas também representam arquétipos. Não? Na medicina antiga, oriental e da Índia, é conhecido o fato que frequência musical, ela corresponde a regiões do nosso corpo físico, algumas emoções também, e algumas frequências do plano mental também. Então, existem formas de tratamentos onde simplesmente se ativam frequências sonoras. Aquilo corresponde àquela desarmonia de algum órgão interno, e naquele diapasão de uma nota, que é um arquétipo, não? Mi bemol, por exemplo. Então, se toca o Mi bemol, e aquele som, ele começa a promover em tudo aquele no nosso ser que corresponde ao Mi bemol, e ele vai se afinando, vai se alinhando, e o que nós chamamos de desarmonia vai se organizando. Percebe? Agora, para chegar nesse ponto, digamos, de sensibilidade, temos que ter continuidade, persistência e ritmo. Porque a natureza, a criação, ela existe dentro de um ritmo, não é assim? O sol não nasce ou se põe na hora que ele quer, certo? Então, segue uma ordem, uma harmonia, aquilo se desencadeia e aquilo vai acontecendo dentro de um ritmo. Nós somos seres criados também dentro de um ritmo. E a vida de hoje, ela é na contramão de um ritmo, não é assim? Somos empurrados continuamente para algo que é profundamente artificial, digamos assim. Então, é natural ou é esperado que os nossos sistemas, em muitos níveis, se desorganizem, que não consigam manter minimamente uma certa ordem, um certo alinhamento, em outras palavras, sejam saudáveis. Bom, para terminar, antes de abrirmos para as perguntas, vamos fazer algumas reflexões sobre uma atitude muito importante que é muito pouco valorizada, que é o que nós chamamos de reverência. Não? Reverência, de novo, assim como a energia da devoção, não está diretamente ou unicamente ligada com nenhum processo religioso ou místico,
Sim? É uma reverência por um estado que nós identificamos como portador de algo que ali para nós nos coloca num estado de reverência, de respeito, não de reconhecer ali algo mais amplo e de muito valor, ou de um maior valor do que a nossa consciência. E nós vemos hoje um estímulo para a desconstrução da reverência, não é assim? Pelo contrário, um estímulo para a irreverência, para o desrespeito, e não estou falando de nada místico nem nada superior, falo realmente até entre seres humanos. A sociedade parece que está pulverizando, não? Em nossas mãos assim, e nossos valores ficam nesse âmbito da irreverência, e o risco disso é que nós vamos nos acostumando mutuamente uns com os outros e não podemos perceber, ou deixamos, ou perdemos a oportunidade de perceber o profundo potencial que os demais têm. Não é assim? Então, começo a me acostumar com quem eu convivo, ou com quem eu conheço, desconsiderando absolutamente que esse indivíduo pode ter tido, no momento anterior, um contato com o arquétipo, um contato com uma matriz, está ali expressando valor superior, e eu nem percebo aquilo, não é assim? Eu passo por cima assim, porque acho que eu já conheço o outro. Percebe o que é irreverência? Isso vai fazendo com que as relações, independente do círculo de relação que seja, ou íntimo, familiar, social, o que seja, não? Vai decaindo a qualidade e a profundidade desse vínculo. E nos perguntamos, mas qual é o sentido de tudo isso? Perdemos a possibilidade de ver nos demais e na vida algo que está aí, muitas vezes diante de nós, e nós nem vemos. Quer ver como somos irreverentes? Quem, quando entrou no prédio, viu a árvore que estava na porta do prédio? Ninguém levantou a mão, hein? Então, a vida está aí, as matrizes estão aí, a expressão da natureza está aí, e nós nem vemos, nem percebemos. Às vezes estamos embaixo de uma árvore, não, que está toda florida, estamos no sinal de trânsito, ali esperando abrir, não para ir, estamos andando, estamos ali esperando o trânsito parar para atravessar a rua, aquele aroma nos invade. Alguém pergunta, nossa, você viu ali na esquina aquele aroma? Aroma? Que rua? Aroma? Agora? Onde nós passamos? Nem vi. E assim vamos, perdendo a oportunidade de comungar da vida, simples como isso. Arquétipo não é uma coisa complicada, não, é a vida. E a vida passa, os anos passam, vamos amadurecendo, mas esse nosso contato com a vida, esse contato com os valores, ou será quando encontramos alguém na rua, que ali expressa um gesto de solidariedade, algo diante de nós, valorizamos isso, ou aquilo passa assim como se nada? Percebe um risco da irreverência? Tudo isso é irreverência, não? Então, por dia, muitas vezes, perdemos dezenas de oportunidades de sermos um ser humano maduro, um ser humano que simplesmente está em contato com tantas oportunidades, não, de expressar o melhor que tem e, portanto, de identificar no outro o melhor que tem, mas não, somos estimulados continuamente ao quê? A competir, a criticar, não é assim? A dividir. Então, muita atenção com tudo isso. Bem, para concluir, nós temos que ter muita responsabilidade diante de tudo isso, porque, no fundo, nós estamos aqui como seres humanos para expressar também esse arquétipo em nós. Fomos criados para descobrir um significado profundo de nossas vidas e depois, nessa busca de expressar isso, também comungar com a mesma busca que o outro está fazendo. Imagine se cada um e todo ser humano estivesse realmente buscando esse significado profundo de estar aqui, buscando, dedicando-se a desenvolver tudo isso e compartilhando uns com os outros essa descoberta.
seria ou não outro mundo. E não o contrário, descubro uma coisa e o primeiro que eu faço é querer prevalecer sobre os demais, o exibir para os demais, ao invés de colocar aquilo em prol do bem comum. Quem pensa no bem comum? Quem pensa, de novo, no planeta que estamos deixando para as próximas gerações? Então, o contrato com o arquétipo, com uma matriz, vai muito além de uma curiosidade mística. Vou ver o que quer dizer isso, vou ver o que significa tal coisa. Não. É para nos colocar numa posição de muita responsabilidade. O que fazemos em seguida de contatar um valor humano, por exemplo, profundo? Que fazemos disso? E alguns dizem, não, mas a sociedade não tem espaço para isso. Não, não se acomode nessa resposta. Sim, nós temos um potencial impressionante, criativo, e o primeiro deles é nós sermos. E não falarmos o que nós não somos. Sermos. Aplicarmos em nossas vidas o resultado dessa relação com o arquétipo, ou com aquilo que para nós é correto. Agora, será que nós somos coerentes e consequentes diante disso? Ou se diante desse ácido, desculpe usar essa expressão, que é a sociedade de hoje, não dissolvente de valores, nos deixamos levar por esse ácido, ou ali nos colocamos, não, implementamos ou intensificamos o nosso torque, os nossos valores, e colaboramos para uma sociedade melhor. E não me importa se tem contramão, quem está a favor, quem está contra, me importa o que eu estou expressando, muito autenticamente, com muita simplicidade, e muito mais com exemplo do que com a palavra, que é algo que temos que vigiar muito quando estamos nessa busca do contato com o arquétipo, essa busca de comungar com alguma matriz de pensamento, inclusive, não na filosofia, por exemplo, e começar a querer convencer os demais pela palavra e não pelo exemplo. Bem, em geral, palestras têm essa duração, 50 minutos, e agora vamos abrir para perguntas, primeiro para os presentes aqui no auditório, depois também através do chat. Se tivermos alguma pergunta, dos que nos acompanham ao vivo também poderemos responder. Temos aqui o microfone, se alguém tiver alguma pergunta, pode, por favor, levantar a mão e vamos ver se podemos colaborar. Sempre tem que ter um corajoso lá atrás. Em inglês se fala breaking the ice. Boa noite a todos, Padre Luciano, obrigado pelas suas palavras. Frei Luciano, né? Desculpa. Eu queria só ver se eu consegui entender em determinado momento da palestra, e eu vou até falar um pouco de uma experiência pessoal que eu tive ontem, na verdade, uma experiência que eu venho tendo, assim, que é sobre maternidade. Eu não sou mãe, e eu venho pensando muito sobre isso. Eu tenho um relacionamento hoje em que meu namorado, ele já é pai, ele não tem intenção de ter filhos, e eu venho pensando muito sobre isso, porque eu já venho chegando biologicamente numa idade já avançada. E aí você falou um pouco também sobre manipulação genética, e eu fiz uma consulta sobre congelamento de óvulos, e vim pensando nisso tudo. E fiquei pensando assim, ter filhos, se isso seria, para mim, um ideal, e o que estaria por trás desse ideal? Qual que seria o arquétipo que está por trás desse ideal? Eu estive conversando com a minha terapeuta, e ontem ela falou, eu acho que eu consegui acessar, mas eu não consegui falar muito bem. Eu falei, por que eu gostaria de ter filhos? Eu quero um ambiente de amor, eu quero lugares ou momentos de amor na minha vida, de partilha, de amor. E aí ela me retorquiu com a pergunta assim, mas você não consegue criar isso de outras formas? Você não tem isso na sua vida, assim, com seus amigos, com a sua família? Porque assim, em primeiro lugar, me veio a ideia de que eu vou ficar sozinha quando eu estiver mais velha, se eu não tiver filho. E olha para você ver, você não tem filho pensando, vou ter filhos para não ficar sozinho. Você não pode ter filho pensando nesse lado negativo do futuro. Você tem porque acontece, ou porque é um desejo seu. E aí eu fiquei pensando nisso, assim, quando você falou da diferença entre ideal e arquétipo. Porque, nesse aspecto,
eu estaria saindo de um ideal que a sociedade tem, que é da mulher ser mãe. Quando a mulher não é mãe, ela é considerada assim, ó, coitada, ela não foi mãe, ela é egoísta, ela só pensa na carreira. E eu nem sou uma pessoa workaholic, assim, eu tenho uma vida super... Eu gosto da minha vida, eu não sou uma pessoa que morre de trabalhar, eu gosto de cuidar das minhas plantas, do meu cachorro. E aí eu fiquei pensando, gente, será que eu estou estabelecendo um ideal de maternidade e estou deixando de ver qual que é o arquétipo que eu quero, que é de amor, de comunhão, que eu posso ter isso de outras formas. Então, eu gostaria só de... na hora que você falou isso, eu consegui, através da minha experiência pessoal, ver se de fato existe mesmo essa diferença entre o ideal, que é uma coisa que, às vezes, a gente engessa, né, por conta de imposições sociais, nessa fase mais imatura de tentar acessar o arquétipo e não conseguir, e se nessa minha experiência pessoal faz sentido isso que eu estou dizendo, assim, porque é uma coisa que tem me atormentado muito e, às vezes, eu fico sem saber se eu quero ser mãe, é um arquétipo, eu não vou me realizar como ser humano se eu não for mãe e tal. Desculpa falar muito, mas é porque eu precisei elaborar um pouco. Muito boa pergunta. Veja, nós, na nossa experiência masculina ou feminina, digamos assim, nós temos alguns arquétipos, sim, na psique masculina e na psique feminina. Vamos para outro lugar. Imaginem, então, se todas as mulheres do mundo fossem ser mães. Não? O planeta ficaria bastante complexo, talvez, não? Porque nem todas, ainda que tenham o arquétipo na maternidade, que uma coisa é o arquétipo da psique feminina, enquanto maternidade, outra coisa é ser mãe. Então, é importante entender que são duas coisas que coincidem, convivem, mas são duas coisas distintas. Okay? Então, esse aspecto da maternidade em si, ele é algo que na nossa natureza interna, ele existe enquanto um princípio de gestação de padrões evolutivos. Então, todo ser humano, independente de estar transitando numa experiência masculina ou feminina, ele tem esse princípio na gestação dentro de si. Não sei se está aqui, está claro para você até aqui. Okay? O ponto dos ideais é que eles nascem de baixo para cima, ou seja, nascem da periferia da nossa consciência para a nossa expressão externa. Mas não nasce, eventualmente, de uma vocação de ser mãe. Porque, realmente, para ser mãe com M maiúsculo, não é para todas. Assim como ser pai, tampouco é para todos. Porque esses dois arquétipos, não, paternidade e maternidade, correspondem a uma grande matriz da experiência humana. Então, acho que para ajudar um pouco, não, se usar uma palavra forte no final, perturbação, não sei, algo assim, não? Não sei se vou ajudar a dissolver essa perturbação. E veja bem, o mais importante de tudo, eu costumo dizer, é o seguinte, é ver tudo como um caminho de amadurecimento e de ampliação da consciência. Okay? Quando nós interpretamos ou assumimos que estamos em problemas, ou em prova, ou em dificuldade, nós potencializamos aquilo. Quando simplesmente estamos numa situação, certo? Uma situação que está em andamento, é como uma semente. Você põe uma semente no solo, ela começa a receber água, ela começa uma interação com o que está em torno. Não, uma semente está com uma dificuldade de germinar. Não, é normal, o processo é esse mesmo. O que esperávamos, não? Se aparecer a casca, aparecer a árvore. Não, tem um processo. Então, você está transitando num processo de amadurecimento da consciência e talvez a palestra possa te trazer elementos para identificar, no meu entendimento. Se você criou esse ideal a partir de um protótipo coletivo, da consciência coletiva, o que é muito fácil, hein? Muito fácil. Sem querer ou sem nos dar conta, nós somos muito empurrados para condutas, estados de consciência, até maneiras de pensar, maneiras de vestir, tudo de pensar, não, do coletivo. Então, tem que pesquisar dentro de você, se você tem uma vocação para ser mãe, e pode usar um exercício que é o seguinte, peça um sinal. Mas pedir um sinal para quem? Para a vida. Você não está viva? Você não se sente parte de uma vida? De algo profundamente inteligente que está aí? Peça um sinal. Peça uma indicação. E depois silencie. Silencie, inclusive, o seu ideal.
Porque o risco do ideal é o seguinte, como ele é mais próximo da consciência humana, ele fica tão forte às vezes, que ele sobrepassa até o nosso discernimento. Então, eu crio o ideal por alguma fantasia qualquer, tá? Que eu tenho que viajar para a Patagônia. Aí eu fico 10 anos trabalhando para viajar para a Patagônia. Uma coisa que é criada pela minha cabeça, hein? Um ideal que eu criei para mim mesmo. Quando eu chego lá, aquilo não tem o menor sentido. Já viveu isso em outras experiências? Aquilo não tem nenhuma lógica. Eu peguei alguma forma, pensamento coletivo, embarquei naquele barco ali, achei que era meu aquilo, entende? E olha, atenção, nós embarcamos nessas barcas diariamente, muitas vezes, hein? E quando vemos, estamos nos alimentando do que não precisamos, no momento que não precisávamos, com alimento que sabemos que não nos faz bem, com dinheiro que não tínhamos, e nos perguntamos, qual o sentido disso? Voltando ao contexto, se pergunte então, eu tenho uma vocação para ser mãe? E se sim, me vem um sinal claro de que é isso mesmo. Depois você vai ser muito ajudada ao próximo passo, um passo depois do outro, ok? Então, uma coisa é um arquétipo da consciência feminina, matriz feminina da maternidade, e como essa pessoa que está te ajudando já disse que corresponde sim. Será que esse arquétipo não pode ser expresso de outras maneiras? Não vou te responder isso. É uma pergunta que você deve fazer para você mesma e muito pacificamente ter paciência. Ok? Mais alguma pergunta? Boa noite, Frei. Alguns dias a Erdim publicou um vídeo que o Trigueirinho falava a respeito dessas formas geométricas. Parece que algumas pessoas estavam vendo essas manifestações. São formas geométricas coloridas, reluzentes. Então, a pergunta que são, assim, por que estão acontecendo essas manifestações em determinados momentos, por exemplo, em oração, alguma coisa assim. Por que elas acontecem? O que fazer com isso? Por que elas acontecem com algumas pessoas e o que fazer com isso? Obrigado. Veja, nós fizemos uma palestra em Brasília, intitulada O Desenvolvimento do Discernimento, ok? Que é um dom, é uma qualidade muito empobrecida na grande maioria dos seres humanos. Tá? Primeira atitude diante de uma situação como essa é nós silenciarmos. Okay? O nosso mundo subconsciente, o nosso mundo inconsciente é uma caixa de Pandora. Aí nós temos muitos códigos, muitos registros, e não sabemos nem de onde vem aquilo, e que podem saltar para o consciente a qualquer momento. Então, o primeiro exercício diante de qualquer situação chamada anormal, nós estamos ali com neutralidade, com muito discernimento e mantemos uma certa distância. Então, não existe uma explicação única por que nos acontece, ou o que acontece conosco, e uniformizar isso. Cada um de nós, em contato com formas geométricas ou com outros símbolos, tem pessoa que tem experiência com aromas, por exemplo. Não tem nenhuma árvore em volta, nenhuma flor, e a pessoa sente um aroma. Nem tudo se pode explicar analiticamente. Agora, o significado disso é de cada um, e a mesma situação da resposta ali. É se perguntar o que isso quer dizer para mim. E ao fazer essa pergunta, ter a paciência e a maturidade de aguardar. Porque nós somos muito ansiosos, não? A sociedade hoje nos empurra para... É o código do clique aqui, não é assim? Como se o clique aqui fosse uma solução para tudo. Clique aqui e aquele mundo que não existe se resolve ali em segundos. E nós vamos trazendo para a vida real o princípio do clique aqui. Se tem uma questão, tem uma experiência, não clica ali não. Fica diante daquilo, não, e aquilo vai amadurecer. A distância da sua experiência, da sua consciência atual, vai amadurecer e você um dia vai saber o que aquilo tem que ser. É um pouco uma resposta para ela. Então, não existe uma resposta padrão. Ok? Aí uma pergunta.
Boa noite. Nessa atual fase, né, que a humanidade está passando, levando em consideração o cenário político brasileiro e mundial, né, em termos de guerras e outros terremotos, como atua o arquétipo de Cristo em nós, na atualidade? Cristo representa um grande arquétipo, sem dúvida alguma, não? O ponto é que o Cristo mundialmente conhecido é um Cristo histórico e um Cristo relativamente encapsulado em interpretações do que ele na realidade é. Então, existe uma distância muito grande entre a realidade e o que cada um de nós entende, tanto do Cristo histórico quanto do Cristo vivo. Então, de novo, para colocar dentro do contexto dessa palestra, considerando os ensinamentos de Jesus como arquétipo, ok? Ou a paixão de Cristo como arquétipo, se isso serve para algum de nós, é dentro disso e no estabelecimento dessa relação também se dar ao processo do amadurecimento e não encontrar ali uma resposta pronta. Porque, veja, a humanidade, no início da sua pergunta, não, isso é o resultado de um longo processo. Isso não é um processo de 4 anos, de 8, de 100, de 200, não. O planeta está no momento crítico, não, de uma revisão profunda dos seus paradigmas. Hoje temos uma chamada ou suposta ciência que não soube lidar nem com uma pandemia, não? Que de um dia para o outro criou um grande caos. E a natureza, esse grande arquétipo, nos deu grandes lições no início da pandemia, quando foi proibido, não, circulação. Baía de Guanabara, que é um dos locais mais sujos do planeta, tinha tartaruga, água translúcida. Uma matriz, um arquétipo, uma capacidade de autorregeneração impressionante. E nós somos parte disso. Somos parte dessa matriz. Porém, nós estamos realmente interessados em nos renovar naquela imagem do que nós temos que ser, ou estamos baseando e condicionando a nossa experiência por isso ou aquilo outro que acontece no mundo. Essa atitude está enfadada à frustração. Temos que ser livres disso, relativamente livres disso. Um condicionamento sempre vai haver, ok? Mas se eu vou em contato com essa minha aspiração de reencontrar esse arquétipo dentro de mim, inclusive, com parte da sua pergunta, o que Cristo pode representar diante de tudo isso. Cristo, assim como outras referências, ativa um contato com grandes matrizes, nesse caso a matriz do amor e sabedoria. Agora, eu quero contatar isso para quê? Para continuar vivendo como eu vivo? Percebe o engano de grande parte da humanidade? Queremos contatar algum padrão, algum arquétipo, alguma matriz, mas queremos seguir vivendo nesses infinitos barcos artificiais que estão nos levando ao naufrágio. A sociedade está esfarelando, ninguém está vendo isso. Esfarelando, pulverizando. E nós vamos observar isso e nada? Ou vamos nos aglutinar com os valores não de arquétipos, e encontrar algum ambiente onde seja possível, nem que seja nosso pequeno ambiente, não importa, de viver isso. E quando nos colocamos a viver isso, tudo ganha um outro sentido, entende? Não é salvar o mundo, uma visão heróica, ninguém está falando disso. Estou falando de contatar esses arquétipos, essas grandes referências, e trazendo isso para a minha vida, fazer algo. E a vida é tão sábia que vai me colocar, momento a momento, diante da melhor possibilidade de expressar esse arquétipo, para potencializá-lo e para dinamizá-lo no meu entorno. Esse é o oposto da desistência, não, de nós nos entregarmos aos padrões coletivos,
que é muito confortável, viu? O padrão coletivo está aí conduzindo a massa, não em círculos assim, desativando nosso potencial. E não podemos reclamar se nos conformamos com isso. Temos o direito, como parte da criação, de assumir esse padrão e querer ser aquilo para o qual fomos criados, que definitivamente não é sermos medíocres. Não é sermos medíocres. Estamos num dia muito grave, e temos que ver a coisa de uma maneira completa. Quanto mais grave uma situação, maior o potencial dentro de cada um de nós. Agora, vamos olhar para cá ou vamos olhar para cá? É uma escolha que temos que fazer a cada momento, onde e como colocamos a nossa consciência. E buscar esse arquétipo, buscar um sentido profundo de um ser humano íntegro, ou de nos vender e ser uma grama a mais nessa farinha, essa pulverização que está aí. Tem alguma pergunta no chat? Então vamos mais uma aqui, depois vamos ao chat. Frei, existe algum critério ou instrumento de verificação de que algo está mais ou menos correspondente a um determinado arquétipo? E eu digo isso até citando assim, essa questão, por exemplo, genética, que muitas vezes o que está em jogo ali é assim, vamos alterar tendo em vista determinada questão, e aí, a partir disso, faça a alteração. Quer dizer, para ser resistente a determinada coisa, eu altero. Então, quer dizer, é uma boa intenção, digamos assim, que está em jogo ali, para essa alteração, fazendo isso como exemplo, e uma outra, dentro desse critério também, de verificação, em relação à correspondência ao arquétipo, por exemplo, uma desconstrução que muitas vezes é para exatamente mostrar que aquele dogma ou aquela rigidez não convém continuar daquela forma. Não sei se eu fui claro, mas é no sentido de critérios para observar uma correspondência em relação ao arquétipo. O discernimento, como dizia, ele é muito precário na maior parte dos seres humanos, não? Porque nós não estamos comungando com a vida e praticamente queremos reconstruir as matrizes dos arquétipos. Que a manipulação genética, ela começa depois da manipulação mental. Ela não é anterior, ela é posterior. Okay? E nessa justificativa de que é uma necessidade ou que é um benefício, você começa a entrar no meandro onde não tem mais critério. Se a própria ciência, e aqui não vai nenhuma crítica, é só um estudo, é só uma reflexão, se ela mesma não consegue hoje dar diagnóstico para muitas enfermidades, não consegue detectar a origem de muitas enfermidades alérgicas. Não tem explicação. E não tem nenhum interesse tampouco de aprofundar eventualmente a origem disso. Não vamos tocar aqui em muitos lobbies que existem que vai mudar a qualidade da palestra, ok? O critério, ele é o nosso discernimento e cada um saber, dentro dos seus valores, o que acredita. Se nós acreditamos em uma semente pura, por exemplo, no caso da alimentação, que eu acho que você está se referindo, ou no mesmo uma árvore, não, que vem de... Não sabemos de quando vem aquela semente, de onde vem aquilo. Incontáveis gerações de adaptação, porque a adaptação é gradual. Porém, nesse processo, dessa ansiedade de criar uma matriz de comportamento de vida artificial, nós praticamente aceleramos o processo de maturação, entende? Um processo normal, vou tratar isso amanhã no trabalho com as sementes, um processo natural de você fazer uma polinização monitorada, são 10 anos no mínimo. E você vai no laboratório e faz em 5 minutos? Escuta, a vida é orgânica. Se você quer aceitar ou não, a vida biológica é orgânica. É natural. A natureza é orgânica, é um processo, certo? É uma interação em um processo. Então tem que ter muito discernimento. Qual o critério? Depende do nível que você está falando. Nessa parte da manipulação genética, no campo da alimentação, ela é gravíssima, e nós, um dia, como seres humanos,
teremos que arcar com as consequências disso de alguma maneira. E todos os estudos que já existem, eventualmente sinalizando ou apontando para muitas disfunções, desaparecem. Se diluem, porque esse ácido, essa manipulação toda, podemos chamar até de corrupção de valores, ela enfraquece muito essa fidelidade diante do que deveria ser. É por aí um pouco, viu? Eu costumo dizer assim, as respostas são apenas suscitar reflexões e são 3 pontinhos, não um ponto final. Ok? Frei, pelo chat, Dilma Arruda pergunta se seria bom tentar algumas vezes transformar a admiração que sentimos por algo ou alguém em reverência. Primeira palavra eu não entendi. Se seria bom tentar algumas vezes transformar a admiração que sentimos por algo ou alguém em reverência. Veja. Depende se essa admiração é por algo, algum valor, algo interno ou por uma aparência. Nós podemos ter uma admiração periférica, por algum aspecto superficial de alguém. E se nós transformamos isso numa reverência, não vai ser exatamente uma reverência, vai ser uma idolatria. Percebe? Aquilo não tem consistência. A reverência está associada com uma consistência de valores, de uma relação mais profunda do que aquilo que aparenta ser. Sem dúvida alguma, de novo, como tudo é um processo, a admiração não deixa de ser uma primeira porta para ingressar nesse caminho da reverência, da devoção, enfim, do contato com o arquétipo, sem dúvida alguma. Agora tem que ter muito discernimento para não parar numa admiração por algo que é periférico, que pode trazer, inclusive, um trauma de uma desilusão, quando aquilo contraria o que você, segundos antes, admirava, percebe? Você admirava alguém, aquela pessoa te desilude por um comportamento, por uma atitude, por alguma coisa, e aquilo cria uma cisão na sua consciência, no seu campo emocional, por exemplo, cria um trauma, e depois quem vai bancar isso? Percebe a diferença da profundidade, da reverência, da admiração? Quando tem reverência por alguém ou por algo, aquilo como tem uma consistência interna, mesmo que aparentemente no trajeto, da sua consciência, para aqueles valores, algo naquele movimento ali te desiluda ou contrarie com alguma incoerência de conduta, aquele arquétipo, como você contatou algo mais profundo, você sabe que aquilo é superficial, entende? Em nossas relações, não relevamos muitas vezes as coisas. Não, eu sei que ele não é isso, está num momento difícil, então vamos reconsiderar. Mas se fosse uma admiração e não um princípio de reverência, perdemos rapidamente aquele vínculo, não é assim? É um pouco por aí. Aqui são 2 perguntas em uma, da Priscila Pagliaro. A psicanálise seria uma forma válida de trabalharmos os arquétipos como terapia? Qual a visão espiritual desse processo simbólico com um terapeuta? Bom, daria uma outra palestra, não? Veja, ficar remoendo o inconsciente é muito delicado, não? Porque ali estão aspectos, estão potenciais dentro de nós, estão traumas também, e depois, quem vai lidar com isso? O mais saudável é uma relação na qual nossa consciência ela vai se dirigindo ou vai contatando algum arquétipo, ou vai sendo atraída ou despertada para algum arquétipo, e naturalmente o processo vai acontecendo. Quando você coloca um intermediário como um psicanalista ou um terapeuta, tem que ter uma maturidade que a grande maioria não tem, de não interpretar e ser apenas um intermediário para fazer a ponte entre 2 estados. Porque senão pode dar o efeito contrário. Você tem que ser uma ponte para cruzar esse rio e você cruza a consciência para um outro rio, a pessoa vai parar em outro lugar, entendem? O mundo interior desse indivíduo vai parar em outro lugar, porque alguém interpretou, fez uma análise desse inconsciente e conduziu aquilo de uma certa maneira. Não estou aqui criticando, não sei se tem alguém aqui que está nessa função, ok? Nenhum psicanalista, nem nenhum terapeuta. Estamos trabalhando arquétipos e matrizes do ponto de vista da
total autonomia e liberdade de cada um de nós para contatar isso por si mesmo, no seu momento, no seu grau, na sua profundidade e respeitando profundamente a natureza de cada um. Pior coisa que pode acontecer nesse campo todo do autoconhecimento é nós ativarmos alguma coisa que não era o momento ainda. Percebe? É como colocar o tempero, as cozinheiras sabem disso, não? É como colocar o tempero no momento errado. Aquilo desanda todo o alimento. Não é assim? Aquilo dá efeito contrário, aquilo é uma química. Você tem muito cuidado com tudo isso. Ok? Só um pouco. Tem mais alguma pergunta aqui no salão? Então vamos lá. Pronto. Ali. Voltamos lá. Última pergunta aqui, última pergunta lá. Um pouquinho só. Só um pouquinho. Reverência é um estado interno ou precisa de realmente ter uma admiração por um arquétipo ou pelo momento vivido? Não. Ou é um estado contínuo? Intrínseco. Reverência intrínseca como um arquétipo da consciência humana. Todos nós temos a reverência como algo intrínseco à nossa natureza. Tanto assim que, de novo, em algum momento da vida, mesmo ser aparentemente cruel, já sentiu isso por algo ou por alguma situação, porque é intrínseco e não depende de nenhum objeto. É uma situação intrínseca à natureza humana. Como o pensamento pelo bem comum também é intrínseco à natureza humana. Só que a sociedade vai atrofiando tudo isso, percebe? E, de novo, a gente nos damos ao luxo de nos deixarmos atrofiar. E aqui não vai nenhuma narrativa revolucionista. Atento ao que eu estou dizendo aqui, não estou estimulando nenhuma rebeldia em ninguém. Estou só dizendo que nós temos o direito, como seres humanos, de descobrir tudo isso dentro de nós. E aí, todo esse contato que temos de contatar emerge naturalmente. Porque tudo que é prática, tudo que é exercício, tudo que é estímulo, um dia você tem, um dia não tem, não acontece, então é artificial, percebe? O que é natural, ou é ou não é. Não é assim? Ou você é aquilo ou você não é. Não é que você é, sob certas condições, então você não é ainda. Você está a caminho, o que faz parte. A reverência é um estado interno, intrínseco, uma composição da natureza humana como um ideal de um ser humano. Ok? Última pergunta do chat, então. O Denise Moreira. Frei, qual seria a relação do arquétipo do serviço com a sublimação dos desejos? Nós temos que ter muito cuidado com o ritmo com que nós queremos transcender algumas coisas, não? Nós somos seres humanos, temos desejos, sim, que fazem parte do nosso corpo emocional, temos pensamentos, sim, fazem parte do nosso corpo mental, e tudo isso é parte da nossa consciência humana, da nossa natureza humana. Então, o serviço, se entendo bem a pergunta, é aquele movimento nosso de estarmos sensíveis e abertos para a necessidade do outro ou a necessidade fora de nós. Mas isso pode perfeitamente conviver com algum nível de desejo, que a palavra desejo, infelizmente, já foi muito promiscuída, não? Desejo é um movimento, é uma pulsação, é um ritmo do corpo emocional. Existem desejos inferiores e desejos superiores. E quem vai julgar o que está em andamento em alguém? Cada um que tem que saber, certo? De acordo com a sua consciência, o que é necessário para a sua experiência. E quem é um de nós para julgar o outro? Então, vamos começar por aqui, que é um tipo de ética, não? Muito bem. Então, isso pode conviver. Um indivíduo pode estar experimentando ainda, em algum nível, esse mundo do corpo emocional, nos desejos, não, nos sentimentos e tudo isso, e, ao mesmo tempo, já estar encontrando dentro dele uma necessidade profunda de servir. Por que isso não pode conviver? Temos que ter cuidado com a divisão, não, que nós começamos a estabelecer nessa nossa busca de contato com os arquétipos. Porque se nós pudéssemos realmente nos conhecer um pouco mais, nos conhecer um pouco melhor, nós veríamos como temos muito mais elementos do que cremos para fazer sínteses
e para ter uma vida humana saudável, inteligente, independente, como ele disse ali, do estado do mundo de hoje. Mesmo que aquilo seja próximo e, de alguma maneira, sim, interfira, eu tenho uma margem, e essa margem é criada pela qualidade de vida que eu estou desenvolvendo. Então, a pessoa pode ter, sim, um desejos, que, de novo, é uma palavra que está desgastada para a grande maioria de nós, mas pode ser necessário para, inclusive, o amadurecimento do corpo emocional do indivíduo. Ele desejar, ele aspirar, ele ter aquela intenção, percebe? É a mesma coisa com diferentes palavras. Se eu tenho um desejo de servir, por que não? Quem vai julgar isso? Então, precisamos ter muito cuidado com o que dizemos, sim? Porque se nós não respeitamos esse ritmo de amadurecimento dos nossos corpos materiais, não? E começamos a sobrepor a nossa aspiração pela ambição espiritual ou mística, nós arriscamos de transgredir a nossa psique, até na situação dela. Você transgride o arquétipo da maternidade porque alguém te diz que ser mãe não sei o quê. Tá, mas será que isso é para mim? Não sei. Cada um de nós tem o profundo direito, não, de se perguntar, e eu, como estou diante disso? E eu, que valores tenho? Que ser humano eu quero ser? Que ser humano eu quero manifestar para quem me observa, com quem eu convivo? Quero ser uma referência ou quero ser mais um desse indicador, não, desse barco que parece que está dando sinais de naufrágio, não? Que é a nossa civilização. Muito bem, muito obrigado por estarem presentes aqui. Também as centenas de pessoas nos acompanham nesse momento ao vivo. Quem quiser continuar acompanhando e monitorando a agenda das palestras, pode preencher essa filipeta que foi oferecida aí na entrada do salão, ou frequentar o canal da RD Editora no YouTube. Ali também estarão sempre gravadas e imediatamente em seguida disponíveis todas as palestras. E pronto, amanhã temos um ao vivo, direto de Carmo da Cachoeira, 9 da manhã, sobre as sementes puras, não modificadas geneticamente. Que dia é hoje? Dia 10, né? Então, dia 12, depois de amanhã, ok? No dia 12, 9 horas da manhã. É que eu estou viajando tanta palestra que as datas, para mim, às vezes, sobrepõem. Muito bem. Obrigado uma vez mais por estarem aqui conosco, nos acompanham também, e nos vemos na próxima palestra, então. Tenham uma boa noite, muito obrigado.